Aleluia, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Te exaltamos, Pai, te glorificamos, te bendizemos por tudo que o Senhor já tem feito. Seja conosco mais uma vez, Senhor. Nos abençoe, Pai, nesse culto. É uma live, Senhor, mas nos abençoe no nome de Jesus Cristo. Bom dia, queridos irmãos. A paz seja com todos vocês. Louvado seja Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, que possamos nos alegrar, celebrar a Ele, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é certo que se Ele nos deu esse dia, Ele tem propósito para com a nossa vida, grandes coisas Ele quer fazer, que eu e você possamos dar lugar para o agir do Senhor, para a obra que Ele tem nas nossas vidas. Muito feliz, meu irmão, por mais uma vez poder ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, de poder, através dela, alcançar o coração de cada um de vocês. Essa palavra tem poder, meu irmão. Esta palavra tem poder. Então que você possa aí desfrutar desse tempo no nome de Jesus. O tema da mensagem hoje é: a fé tem uma voz. E eu espero que seja a sua voz. Eu espero que você, pela fé, possa declarar, possa falar, possa alcançar os seus objetivos, aquilo que Deus também já preparou para você. Então que você possa abrir a sua Bíblia no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, no verso 13. Você vai ver, olhar para o lado aqui, como eu já tenho mencionado, o computador aqui, em casa a gente pode. Fica mais fácil, porque hoje eu tenho bastante texto para a gente ler, então que a gente fica mais rápido e mais simples. Amém? Livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, tema da mensagem: a fé tem uma voz. Espero que seja sua. Está escrito assim, apóstolo Paulo dizendo: está escrito, crê, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Reforçando, crê, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé também nós cremos e por isso falamos. Amém, queridos? Vamos orar para que Deus possa trabalhar o nosso coração. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já... Essa é a Tua palavra, Senhor. Trabalhe os nossos corações, para que possamos, Senhor, aleluia, ser aqueles a quem o Senhor é curado. Que nosso coração possa ser a boa terra, a Tua palavra é semente, que ela possa cair nessa boa terra, que ela possa germinar, crescer, florescer e dar muito fruto, para a glória do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de entrar diretamente no texto, eu quero lembrar aos irmãos, no livro de Marcos, capítulo 9, verso 23, vai estar escrito que tudo é possível ao que crê. Como Deus foi bom conosco, como Deus nos amou, e apesar do homem pecar, do homem falhar contra Deus, Deus nos proporciona, através da fé, ter uma espécie de, posso dizer, de relacionamento com o mundo espiritual, com aquilo que a gente não vê, mas pela fé, a gente crê que existe, e que através da palavra nós podemos trazer à existência aquilo que ainda a gente não vê. Então eu fico pensando como Deus foi maravilhoso conosco, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e a nossa fé tem sido acrescentada através da sua palavra. Então Ele disse, tudo é possível ao que crê. Quando nós cremos, quando nós entendemos a palavra de Deus como verdade, certamente é como está escrito, tudo nos será possível. Então Deus nos possibilitou ter esse relacionamento com o mundo espiritual. No mundo que nós vemos, através do nosso corpo, da nossa visão, audição, do nosso olfato, do nosso paladar,
do nosso toque, nós podemos nos relacionar com as coisas que vemos, ouvimos, pensamos. Mas através da fé nós entramos, como que eu posso dizer, numa esfera superior, que é o mundo espiritual. E isto só se faz realidade na vida daquele que crê. Porque a grande verdade é, falar daquilo que não se vê, talvez não seja a conversa que muitos gostariam de ter. Porque hoje o que acontece? A gente, logo que vê ou logo que se apercebe de alguma coisa no mundo em que nós vivemos, nós podemos falar tranquilamente porque estamos embasados no que vimos, no que ouvimos, no que pensamos, ou através do conhecimento. Mas quando se fala em fé e entrar na dimensão espiritual, aí nem todos querem falar sobre isso, nem todos entendem isso, porque isso é pela fé, é o crer no Deus Todo-Poderoso, no Deus que nos deu essa palavra para que nós tenhamos essa possibilidade de, pela fé, entrar numa esfera superior, aonde, aleluia, como está escrito, nós não vemos Deus, mas temos relacionamento com Ele. Deus é Espírito, né? E que nós, nessa condição que Deus nos deu, podemos ir além, trazer à existência aquilo que ainda não se vê, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, no verso 1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, Deus nos amou tanto que nos colocou nessa condição, uma condição que eu falo superior, sim, ir além do que se vê. Então, verdadeiramente é importante que a gente entenda isso. E voltando ao texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, Paulo está falando, eu criei, por isso falei. Ao decorrer desse capítulo 4, Paulo vai falar sobre os seus objetivos no seu ministério, mas vai falar também sobre as dificuldades que ele teria ou que ele estava tendo para que isso fosse uma realidade. Até mesmo a sua vida ele está colocando em risco, mas ele está dizendo que pela fé vale a pena, por aquilo que estava sendo proposto. Então ele estava dizendo que apesar de toda e qualquer dificuldade que ele tivesse para pregar o Evangelho, ele continuaria pregando porque ele crê, e por isso ele está falando. Então mesmo que isso venha de encontro a possíveis situações, é como se ele estivesse dizendo, vale a pena você crer e falar daquilo que você crê, porque ele vinha pregando e falando a respeito de Jesus, da ressurreição de Jesus, da salvação. Então, eu acredito que quando a gente crê, é muito mais fácil você falar. Quando você acredita, como Paulo está dizendo, não? Eu criei, por isso falei, então se tornava mais simples, se tornava mais objetivo, porque é impossível pregar sobre aquilo que a gente não crê. É por isso que eu digo que é muito mais fácil a gente falar do que se vê do que se acredita. Porque para nós, muitas vezes, se deparar com a realidade todos os dias e acreditar que isso pode mudar, há um confronto. Então, como todos os dias talvez a gente se depare com um problema, com uma situação, é mais fácil a gente falar do que a gente está vendo, do que está acontecendo, do que falar do que se acredita. Então eu quero ler alguns outros textos com você, para que a gente entenda um pouco mais isso. Se eu falasse que você come do que sai da sua boca, ou se você come do que está saindo da sua boca, o que você diria? O que tem saído da sua boca por esses dias? O que tem saído da sua boca nesses últimos tempos? Tem saído mais palavras ou palavras de derrota, palavras de desistência, palavras de eu não posso, eu não consigo? A gente aprende Deus, eu ia deixar para o final, mas vou falar agora, que é muito claro isso, né? O poder das palavras. Porque às vezes a gente acha que isso não tem nenhum impacto. Muitas vezes a gente fica proferindo ou falando a respeito de coisas, não pela fé, mas falando por aquilo que a gente está vendo. Então, como eu disse, é muito mais fácil a gente falar a respeito do que a gente está vendo, porque parece que aquilo é verídico, ninguém vai te contrariar, ninguém vai ser contra, porque também estão vendo a mesma coisa. E torne você um pouco mais solitário,
Talvez nem todos pensem ou queiram falar como você fala, porque talvez olhando para a sua realidade vão dizer, mas você está falando de uma coisa que não tem nada a ver com a tua realidade. E isso é fé. Porque se eu falar da minha realidade é o que todo mundo faz, mas quando eu falo de uma realidade proposta pela palavra de Deus, aonde você fala pela fé, ou seja, eu creio, por isso falo daquilo que eu creio. Porque a nossa voz ou aquilo que a gente fala demanda no que a gente está acreditando. Aquilo que a gente fala tem a ver com aquilo que a gente está acreditando. Então, por esses dias, por esses tempos, o que você tem falado, o que tem saído da sua boca? No livro de Provérbios, capítulo 18, vamos ler lá. Provérbios, aí eu vou fazer você participar um pouquinho do capítulo 18. Aleluia, louvado seja Deus. No verso 20, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Do fruto da sua boca encha-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Então o que você está falando tem uma relação direta com aquilo que você está vivendo. Como eu disse, por mais fácil que seja, ou mais simples, digamos assim, você falar do que está acontecendo, pela fé você vai falar daquilo que Deus quer fazer na tua vida. E isso será o seu alimento, porque quanto mais a gente fala de dificuldades, de problemas, de abatimento, mais a gente se sente assim, porque eu posso dizer que talvez o primeiro ouvinte do que a gente fala somos nós mesmos. Então é importante que a gente tenha aqui o fruto, né, o que sai da nossa boca é o que vai satisfazer, né, o nosso estômago. Quer ver? Provérbios capítulo 13. Louvado seja Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 13, no verso 2. Diz assim: do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. Então, de novo, 13, versículo 2. Da sua boca o homem desfruta de coisas boas. O que a gente pode pensar? As palavras que saem da nossa boca, elas podem tanto dar vida, como consumir vida. Elas podem construir, como podem destruir. Elas podem edificar, como podem derrubar. Então, aquilo que a gente profere, mesmo que às vezes você diga, foi uma brincadeira, foi isso, aquilo, mas ela tem uma grande importância no que diz respeito ao mundo espiritual. Mas eu acredito que o que nós falamos, como está escrito no livro de Provérbios, o que sai da nossa boca é o que vai encher o nosso estômago, ou seja, é o que vai ter uma relação direta com aquilo que a gente vai viver. Por isso eu volto lá, Paulo falou, eu criei, por isso falei. Paulo não está falando dele mesmo, Paulo está falando da palavra de Deus, nós vamos chegar lá. E aí a gente tem alguns exemplos, livro de 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, estou usando bastante texto hoje. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Olha, glória a Jesus. E Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi está dizendo ou está falando daquilo que ainda não aconteceu. Davi está olhando para a situação, está diante dele um gigante, está diante dele alguém que no porte físico ou nas armas ou com tudo que tem, aos olhos humanos sim, considerado mais forte, é considerado mais poderoso. Mas Davi vai falar de uma coisa que ele estava acreditando, que ele cria, que ia acontecer.
ou seja, que ele iria derrubar o gigante. Ainda não aconteceu, mas ele já está declarando aquilo no que ele acredita. Eu vou vencer, eu vou derrotar o gigante, e hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Então é uma declaração de alguém que crê naquilo que é possível, porque só pela fé era possível derrotar aquele gigante. Havia um exército ali, haviam muitas pessoas ali, e eles não estavam crendo, por isso não estavam falando. Pelo contrário, se estavam falando alguma coisa, estavam falando o quê? Do que a incredulidade estava gerando em seus corações. Então a declaração de Davi, antes de acontecer, é que ele derrubaria o gigante. Você lembra que Deus mudou o nome de Abraão? Ele chamava Abrão, e antes de ter filho, Abraão, ou seja, o pai de muitos, o pai de muitas nações. Profeticamente, Deus coloca um nome em Abraão para que todas as vezes que ele fosse chamado por qualquer pessoa, pelo próprio Deus, ou ele se lembrasse, ele veria: você, pela fé, é pai de muitos. Ou seja, uma palavra profética, antes mesmo dele ter filhos, Deus muda o seu nome, dizendo: você é pai de muitos. Mas quem olhasse, quem conversasse com ele, quem visse a sua vida, ia dizer: mas como pai de muitos? Não estou vendo nenhum filho, porque era promessa de Deus. A declaração na boca dele deveria ser essa. Ou seja, eu criei, por isso falo, sou o pai de muitos. Um outro exemplo claro desta questão de quanto a nossa declaração é importante, principalmente quando ela é pela fé, porque quando vem pela incredulidade, nós também vamos viver os efeitos destas palavras. Então é preciso que eu e você, como eu disse, a sua fé tem uma voz que seja sua. Ou seja, pela fé você vai declarar, pela fé você vai falar, pela fé, aleluia, você vai agir. Então, livro de Números, capítulo 13, é um texto muito bem conhecido, já muito pregado, falando a respeito dos espias que foram ver a terra. 12 homens viram a mesma coisa. 12 homens estavam debaixo da mesma promessa, feita por Deus e confirmada por Deus várias vezes. Deus lhe mostrou sinais, maravilhas e muitas coisas, tudo para que eles entrassem naquela terra certos e convictos da conquista. Eles vão até a terra, espiam a terra e voltam de lá com um relatório, onde 10 deles vão declarar que a terra era boa, que o que Deus havia falado era verdade, porém, eles não podiam contra os gigantes que lá estavam. E mais do que isso, se sentiam inferiores a eles. Então a incredulidade veio de encontro ao coração daqueles homens e eles estão declarando apenas e tão somente o que está dentro deles. É como diz a palavra em Mateus capítulo 12, verso 34. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então, Josué e Caleb vão fazer uma declaração completamente diferente. Eles criam, por isso estavam declarando animosamente: e conquistamos a terra que o Senhor nos deu. Eles estão declarando aquilo que acreditavam, ainda não tendo acontecido, baseados apenas e tão somente na palavra que Deus havia dado, baseado naquilo que Deus havia confirmado várias vezes para ele. Por isso a declaração deles não muda porque viram gigantes, porque talvez em algum momento aqueles 10 homens, aqueles 10 outros homens também possam ter declarado: nós cremos na promessa do Senhor, vamos caminhar. Mas quando se depararam com os gigantes, a sua declaração mudou. Que a sua declaração de fé não mude por causa das circunstâncias, que a declaração que está em você não mude por causa daquilo que você está vendo, mas que você seja firme, certo e convicto daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque vai acontecer com aqueles 12 homens exatamente como eles falaram. 10 deles falaram o quê? O Senhor nos trouxe aqui para que morramos no deserto, e reclamaram de água, e reclamaram de comida, e reclamaram de tudo, e agora a terra é boa, mas por causa do inimigo eles não podem entrar. Querem voltar, querem regressar à antiga vida, declarando que era melhor estar lá do que estar onde estavam. Dizendo ao Senhor: o Senhor nos trouxe para que morramos no deserto. Então Deus vai cumprir exatamente o que eles falaram. Vai acontecer exatamente como eles disseram, da antiga geração, porque aqueles 10 homens influenciaram todo
um povo. Aquele relatório que eles trouxeram, aquela declaração, não afetou todo o povo. Então entenda isso, que quando você abre a tua boca para declarar palavras de derrota, palavras de desistência, palavras de incredulidade, o que vai acontecer? Você pode estar influenciando pessoas. E esses homens fizeram isso, trouxeram uma confissão de incredulidade. E muitos acreditaram naquilo. E exatamente como eles falaram, aconteceu com eles. Morreram todos pelo deserto. Eles andaram pela terra até que todos esses da antiga geração, daqueles que não creram, que fizeram a confissão de incredulidade, morreram pelo deserto. Mas exatamente como Josué e Caleb declararam naquele tempo. Ou seja, eu creio e por isso declaro, vamos subir animosamente e tomar esta terra. Eles vão viver exatamente o que estão declarando. Porque depois dessa peregrinação pelo deserto, eles vão chegar na terra e esses dois homens vão conquistar. Porque creram, porque declararam, nós cremos no Senhor e por isso estamos falando, subamos, vamos com força, vamos com ânimo, porque o Senhor é conosco. Qual tem sido a sua declaração hoje? De que está cheio o teu coração? Porque há muitas coisas desta vida, meu irmão, que tentam encontrar lugar em nosso coração. E certamente nós vamos falar, a nossa boca vai expressar do que está cheio o nosso coração. E não é isso que Deus espera de nós. Porque Ele nos levou dizendo, tudo é possível ao que crê. Então se você crê, você não vai trazer à sua boca palavras de desistência, palavras de desânimo. Mas você vai declarar pela fé. Foi o que Josué e Caleb fizeram. Para aqueles homens, para aquelas pessoas que acreditaram no relatório incrédulo, parecia ser estranho, como talvez também parecesse estranho ver aqueles homens declarando daquela forma. Vamos subir animosamente, vamos tomar a terra. Antes mesmo de acontecer, eles estão declarando, porque creem no que vai acontecer. E depois de um tempo, vai acontecer exatamente como eles declararam. Então, o que sai da tua boca tem uma relação direta com aquilo que vai acontecer na sua vida. O que sai da tua boca tem um impacto poderoso no mundo espiritual. Então, eu e você precisamos entender isso. No livro de Tiago, capítulo 3, abra lá comigo. Aleluia. Tiago, capítulo 3, verso 10. Olha o que vai dizer lá. Da mesma boca procedem bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videiras? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então Tiago está sendo muito claro, e eu quero dizer, qual é a tua fonte? Como eu disse, do que está cheio o teu coração? O que você tem deixado entrar no teu coração? Porque a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o que gera fé em nós. Então, a fé em nosso coração precisa transbordar em nossos lábios. Entende isso? Vou repetir para você. A fé que transborda no teu coração, a fé que está no teu coração transborda aonde? Nos seus lábios, nas suas declarações. Então a fé, ela só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você não pode deixar que outras coisas tomem lugar em seu coração. Porque de uma fonte não podem proceder duas coisas. Então que a fonte, ou seja, o teu coração, esteja saciado, esteja alimentado da palavra de Deus, da visão de Deus, do que Deus pensa, do que Deus fala, para que assim proceda da sua boca palavras, aleluia, que falem diretamente a respeito de fé. Eu creio, por isso eu falo, eu não vou me calar, eu não vou dizer o que não devo, mas eu creio, por isso vou declarar, independente do que esteja acontecendo, eu vou declarar, porque a tua boca, Deus
quer que saia da tua boca palavras de bênção, palavras que edificam, palavras que transformam, palavras que renovam, palavras, aleluia, que terão e têm poder no mundo espiritual para impactar aquilo que está à sua volta. Então creia nisso. Não pode, meu irmão, de um coração amargo, de um coração triste, de um coração abatido, proceder palavras que edificam. É por isso que quando a gente se deixa se abater, se deixa se desanimar, é difícil sair da nossa boca palavras que possam trazer benefício. Então que você possa ter em seu coração aquilo que vem do Senhor, que você possa trazer para dentro de si a palavra de Deus e viver dela, considerar que ela seja o teu alimento, para que um coração cheio de fé possa transbordar palavras em seus lábios, palavras que louvam, que adoram, que bendizem o nome do Senhor. O poder da palavra, a gente vai ver logo no livro de Gênesis capítulo 1, verso 3, quando Deus vai dizer o quê? Deus nos mostra isso como um princípio, o poder que há na palavra que sai da tua boca. No capítulo de Gênesis capítulo 1, no verso 3, Deus vai dizer o quê? Deus viu trevas. Deus não ficou lá falando, olha, nossa, que trevas. Nossa, o quanto são densas essas trevas. Nossa, como trevas. Deus não fez isso. O que Deus disse? Haja luz em meio àquilo que estava acontecendo, ou seja, onde havia trevas, Deus liberou a palavra dizendo, haja luz. É como se eu dissesse para você, aonde há enfermidade, declare a saúde. Aonde há morte, declare haja vida. Aonde há problema, declare a solução. Porque Deus determinou isso. Ele nos está ensinando no princípio. Hebreus capítulo 11, verso 3 vai dizer que tudo foi criado através da palavra. Do que não se via, Deus trouxe a existência. Então há poder na palavra que sai da tua boca. Então é preciso que eu e você entenda que aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos dizendo tem um grande impacto. É comum, meu irmão, a gente ver pessoas que estão vivendo exatamente o que estão dizendo. Pessoas que se sentem derrotadas, que falam a respeito de derrota. É por isso que nós não podemos permitir que essas coisas invadam o nosso coração. Como eu falei, é muito fácil falar do que se vê, do que está acontecendo. Porque você está vendo, porque você está sentindo, porque está acontecendo. Mas entrar no campo da fé, é como eu falei, talvez te torne meio solitário, porque nem todo mundo acredita como você acredita. 10 lá no número de números não acreditaram, 2 acreditaram. E não foi por causa dos 10 que eles deixaram de proferir o que acreditavam. Como Paulo está dizendo, eu criei, por isso falei, independente de qualquer situação, mesmo que a minha vida corra risco, eu vou falar do que eu creio, não do que eu acho, não do que eu penso. Porque a palavra de Deus não nos leva a falar do que eu acho. A palavra de Deus não nos leva a falar do que pensamos. Mas a palavra de Deus nos leva a falar daquilo que ela nos leva a crer. Que existe um Deus poderoso, que existe um Deus que tem uma obra na nossa vida, que existe um Deus que está dizendo que pela fé você pode trazer o invisível ao visível. Então, se a gente entende isso, logo a nossa vida vai ser diferente. Livro de Salmos, capítulo 33. Olha o que diz. Aleluia. Espero que você, meu irmão, esteja me entendendo o poder que há nas palavras que saem da sua boca. Aleluia. Vou ler do versículo 1 até o 9. Cantem de alegria ao Senhor, vós que são justos, aos que retos ficam bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz, Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor, mediante a palavra do Senhor foram feitos céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatório. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Aleluia!
Oh, meu irmão, há poder. Deus está nos mostrando o poder que há na palavra que é liberada da nossa boca. Tudo foi feito, tudo foi constituído através da palavra do Senhor. E talvez você me diga nessa manhã: pastor, mas foi Deus que falou. Deus é Deus, eu sou eu, quem sou eu? Realmente, meu irmão, quem somos nós? Mas Deus nos deu o seu Espírito Santo, aleluia. Ele nos deu o seu Espírito, Deus está em nós, meu irmão, aleluia. Esse Espírito está em nós não para proferir palavras de derrota, mas palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de conquista, aleluia. Mesmo diante do impossível, mesmo diante das coisas que estão dizendo não, aleluia, nós vamos dizer sim, porque cremos na palavra que foi liberada a nós, aleluia. Mas aí você vai dizer: foi Deus, pastor, que falou. Deus é Deus, a palavra que sai da boca de Deus é poderosa, aleluia. Por Deus ter verbalizado a sua palavra, é que nós estamos aqui, aleluia. E Ele diz que nós podemos usar esta palavra, aleluia, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela tem poder sobre este mundo, porque ela tem poder para trazer à realidade aquilo que ainda não se vê. Pela fé, declare. Porque você crê, declare a vitória do Senhor. Porque você crê, aleluia, declare a sua família salva. Porque você crê, declare, aleluia, os problemas sendo resolvidos. Capítulo 37 de Ezequiel, um texto que você tão bem conhece. Deus leva o profeta, um homem, já que você falou que foi Deus, então eu vou colocar um homem na mesma situação. Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Ezequiel vai passear no meio daqueles ossos, vai ver que eles estão sequíssimos. Ele vai ver que não há vida, ele vai constatar pelo seu conhecimento, ou seja, pelos seus sentidos, Ezequiel vai constatar que não há vida, que não há mais possibilidade de mudança. E Deus vai fazer a pergunta a ele: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ele vai responder: tu o sabes. Mas sabe o que Deus está falando? Sabe o que Deus está fazendo? Levando Ezequiel ao campo da fé. É onde Deus quer te levar, no campo da fé. Porque enquanto você estiver no campo apenas da visibilidade, daquilo que está diante de você, você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir conquistar. Porque não é pelo que vemos que nós vamos declarar. É antes de acontecer, é antes que as coisas estejam diante de nós, nós vamos declarar: eu criei, por isso eu falei. Essas são palavras também de Davi no Salmo 116, que também está passando por um momento delicado. Ele vai fazer essa declaração de uma outra condição de Paulo, porque Paulo está falando a respeito do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então Deus, aleluia, está trabalhando, querendo nos levar ao campo da fé, para que eu e você saiamos desta condição, muitas vezes, de prisão, porque o mundo nos aprisiona. O mundo quer nos dizer que as coisas são assim, não podem mudar, que as coisas são desse jeito, não há como torná-las diferentes. Ah, meu irmão, Deus chama Ezequiel, mostra para ele e agora está levando ele ao campo da fé. Ezequiel, poderão reviver esses ossos secos? Eu me pergunto, meu irmão, você quer situação mais difícil do que essa? Mais complicada do que essa? Eu diria a você que muitos ali não declarariam nada. Não fariam nada. Mas ainda bem que Deus estava ali, ainda bem que Deus está aí na tua casa com você, aleluia. Ainda bem que Deus está falando através dos seus profetas, dos seus servos, ao meu e ao seu coração, para que sejamos preenchidos, saciados, para que esse coração cheio venha a transbordar em nossos lábios palavras de fé. Porque para muitos, meu irmão, eles precisam ver para crer, mas o Senhor diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. E quando creu, declarou. Se as suas declarações forem apenas, meu irmão, baseadas no que você vê, talvez não serão as melhores declarações. E talvez, meu irmão, se você apenas e tão somente do que você está vendo, talvez você está vivendo o cansaço, o abatimento, o desânimo.
Deus está chamando você para o campo da fé. Na quarta-feira o pastor Luciano falava sobre isso, sobre a fé de Abraão. Como eu disse, Deus mudou o nome dele. Ele não tinha filho nenhum. Seu nome, Abraão, será pai de muitos, pela fé. É nisso que nós precisamos crer. Eu imagino quando ele olhou, Deus, mas esse é o seu nome, Abraão, eu estou dizendo. E o que Deus está te dizendo nessa manhã? Creia, aleluia. Creia e declare ao mundo, às pessoas, diante das circunstâncias, que você serve a um Deus vivo, que você serve a um Deus poderoso. Deus leva Ezequiel ao campo da fé. E quando ele entendeu isso, Deus falou para ele: agora então faz o quê? Fica calado? Não diga nada? Força? Fica no pensamento? Na força de Ezequiel ele não poderia fazer nada. Na humanidade de Ezequiel ele não podia fazer nada, mas Deus falou: no campo da fé você pode. No campo da fé você pode, porque tudo é possível ao que crê. Então, Deus vai falar a Ezequiel: profetiza, profetiza, que saia da sua boca as palavras que tragam vida a esses ossos. E a palavra vai dizer, Ezequiel dizendo: então comecei a profetizar, e houve um grande ruído, um grande barulho, daqueles ossos se encontrando, voltando cada um ao seu devido lugar. Ah, meu irmão, isso é poderoso. Você não falou que era só Deus? Deus nos deu o princípio, e agora através do homem estabelece que a força e a poder nas palavras que saem da sua boca. Nós poderíamos pegar outros textos. O próprio Jesus, quando estava naquela tempestade, os discípulos ficaram atemorizados. Ele disse à tempestade, ao mar: aquieta-te, cala-te. O poder da palavra liberada da nossa boca. Ah, meu irmão, quando Ezequiel começou a profetizar, as coisas começaram a acontecer. E eu te digo nesta manhã, quando você vai começar a profetizar segundo a palavra de Deus? Porque aonde há morte, Deus quer trazer vida, então profetiza a vida. Aonde há doença, aonde há enfermidade, começa a profetizar saúde. Aonde há falta, aonde você não consegue ver provisão, comece a declarar a provisão do Senhor na sua vida. Meu irmão, Ezequiel começou a profetizar e as coisas começaram a acontecer. E mais uma vez Deus vai chamar ele a profetizar novamente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente pensa, meu irmão, que é só chegar a falar algumas coisas e está resolvido. Mas é continuar falando. Porque Paulo não pregou um dia, Paulo não pregou uma vez. Paulo, quando aceitou o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra também vai dizer que nós, com o nosso coração, nós cremos, mas com a nossa boca nós confessamos, aleluia, que Ele é o Senhor. Paulo não pregou um dia, Paulo não pregou uma vez. Paulo diz assim: eu criei, por isso falei. Falei de quê? Da palavra, da promessa, daquilo que Deus tem. Ah, meu irmão, Ezequiel profetiza e profetiza de novo. E ali se levanta um grande exército. Porque Deus nos deu essa condição. Como eu disse, você vai comer daquilo que está saindo da sua boca. E o que está saindo da sua boca, meu irmão? O que está saindo da tua boca? Talvez você pare para pensar hoje se você tem declarado a palavra de Deus, se você tem declarado a vitória de Deus. Porque muitos vão, assistem um culto e lá dentro profetizam e falam, mas quando chegam em sua casa começam a falar só da derrota, só da condição, só da situação. Comece diante dessas circunstâncias, diante dessas coisas, a profetizar, a falar, porque você crê. Eu não posso falar daquilo que não creio, que não acredito. Ezequiel profere as palavras do Senhor. E ele vai declarar. No versículo 4 fala, ele declara o quê? A palavra do Senhor, não a palavra dele. É por causa desta palavra que Deus tem nos dado, que nós podemos profetizar, que nós podemos declarar, aleluia, a vitória do Senhor antes mesmo que ela aconteça. Então creia,
como Ezequiel, homem. Deus nos deu o princípio. E através do homem, muitas outras. Elias, quando declarou que não ia chover. E outros, meu irmão. Há poder nas palavras que saem da tua boca. Que elas não sejam palavras de derrota, de desânimo, de desesperança, se é que existe essa palavra. Mas que a palavra do Senhor possa gerar em você, possa preencher o teu coração, para que a sua boca fale do que o seu coração está cheio. Eu não sei do que você está enchendo o seu coração. Se de tristeza, se de amargura, se de desconfiança, se de desesperança. Eu não sei do que o seu coração está cheio. Eu sei que Deus quer mudar isso hoje para que o seu coração esteja cheio da palavra dele. E nela você crendo vai transbordar dos seus lábios palavras de vitória. Mesmo que você não veja, porque é pela fé. Eu creio, por isso eu falo. Não é eu vejo, por isso eu falo. É eu creio, por isso eu falo. Então, há uma grande importância no que nós falamos. Livro de Marcos, para encerrar, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versos 12. Aleluia, meu irmão. Espero que você esteja entendendo aquilo que Deus está trabalhando ao teu coração. Aquilo que Deus está nos falando nessa manhã. Não quer abrir aqui no computador. Jesus... agora abriu. Verso 12. Está vendo, meu irmão? A tecnologia nem sempre funciona. Diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram dizer isso. Lá para o versículo. Esperando encontrar frutos, Jesus teve fome. E não encontrando frutos, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Há muitas coisas que a gente pode dizer sobre isso. A qualquer judeu que você perguntar, a figueira, ela representa Israel. Então, de certa forma, alguns vão dizer: Deus está amaldiçoando Israel, o povo. Não, Deus está amaldiçoando o sistema pelo qual eles estavam vivendo. Ou seja, eles até pareciam ser, mas quando procurava alguma coisa neles, de forma seguro que se alguém disser, falar, expressar através da voz a este monte: levanta-te daqui e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o quê? O que diz. Assim lhe será feito. Então o que você fala tem um impacto muito grande, porque Jesus está falando: se falo, falo pela fé, não duvidando em meu coração, para que aconteça o que eu estou proferindo, o que eu estou dizendo. Então Jesus está dizendo, aquele que declarar, dizer a este monte: passa daqui para colar. O monte tem uma representação de problemas, de dificuldades, tudo. Se você disser, porque às vezes nós estamos assim orando: Senhor, remove este monte, Senhor, remove este monte. Deus está dizendo: eu coloquei em você o meu espírito, lhe dei a palavra, lhe dei a autoridade para declarar: monte, passa daqui para colar. Se você não duvidar, aquilo que você diz vai se cumprir. Entende isso? Por isso que o chamado de Deus a Ezequiel, a nós, a tantos outros, é para que saiamos, do mundo material e entremos no campo da fé, para poder declarar aquilo que nós queremos ver. O que você quer ver na sua família? O que você quer ver na sua casa? O que você quer ver na sua vida? O que você gostaria de ver? Começa a declarar, em nome de Jesus Cristo, no poder da palavra do Senhor Jesus, para que assim, meu irmão, você vá colher dos frutos que vêm da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, nós possamos declarar: eu creio, eu por isso estou falando. Quando você estiver diante de alguém: por que você está falando assim? Porque eu creio. Eu creio, por isso estou falando, eu vou vencer. Eu creio, por isso estou falando, a porta de emprego já está aberta para mim. Eu creio, por isso estou falando, vou ter um salário. Eu creio, por isso estou falando, a minha família vai ser liberta. Eu creio, por isso estou falando, serei um vencedor. Eu creio, por isso estou falando, vou derrotar, vou ganhar, vou vencer. É porque eu creio, por isso eu falo. Mas se você não crer, as palavras que sairão da sua boca
serão palavras de incredulidade. Porque não há meio termo, irmão. Ou você crê, ou você não crê. E não crer na palavra de Deus é viver da incredulidade, é viver de palavras que vão sair da nossa boca sem fé. E assim a nossa vida não será uma vida abençoada. Porque muitos, aleluia, até dizem que creem, mas as palavras que saem da sua boca não condiz com isso que elas estão dizendo. E nessa manhã eu te digo, quais são as palavras que estão saindo da sua boca? A fé tem uma voz e eu espero que seja a sua nessa manhã. Que as palavras de fé saiam da tua boca porque você crê na obra que Deus tem para a sua vida. Porque você crê naquilo que Deus vai fazer. Porque você crê naquilo que você vai ver diante de você. Então tome posse da palavra de Deus. E faça como Paulo. Declare, eu criei, por isso falei. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, por isso eu falo. Eu creio, aleluia, que Jesus Cristo vai me salvar, por isso eu falo. Porque eu creio, eu falo. Então que possamos ser as pessoas através das quais a fé, aleluia, vai ter uma voz, que vai alcançar outras pessoas, que vai fazer com que elas também passem a crer e passem a declarar o mesmo que você. Como eu te falei, falar do que não se vê ou falar pela fé, talvez te torne um pouco mais solitário, porque nem todos talvez acreditem como você. Mas não se importe com isso, porque aquele que crê e declara, certamente verá diante dos seus olhos a promessa de Deus se cumprir. Que nesta manhã você possa rever as palavras que talvez você tenha dito, que tenha saído da sua boca, porque elas dizem respeito àquilo que nós lemos no livro de Provérbios. Você vai comer do que sai da sua boca. Então que você possa comer, daquilo que sai da sua boca, ou seja, do benefício que a palavra de Deus traz, do benefício que a fé pode trazer às nossas vidas. Como eu disse, o Senhor nos levou a algo que nenhum outro poderia dar, dizendo, tudo é possível ao que crê, rico, pobre, o mais branquinho, o mais moreninho, o alto, o baixo, tudo é possível ao que crê. Então, quando a gente se estabelece dizendo, Senhor, eu creio, logo nós vamos declarar. Não vamos nos calar diante das situações. Não vamos, como que dizer, eu brinco na igreja, fazer uma força para que as coisas aconteçam. Não, nós vamos declarar. Porque nós cremos que é a verdade do Senhor, que é a palavra do Senhor para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Como Ezequiel, nós vamos profetizar e ver um exército se levantar diante de nós, não é isso? Ezequiel declarou e nós também podemos declarar no nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor, como eu disse, quando ele, não só as trevas, mas no caso, quando ele viu as trevas, ele não ficou olhando e declarando, nossa, como são as trevas, quão grandes são as trevas são trevas. Mas ele declarou que haja luz, ou seja, aquilo que vem na mão contrária do que as trevas estavam fazendo. Ou seja, quando você traz o poder da palavra contra aquilo que está vindo contra você, certamente a palavra de Deus vai prevalecer. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar no nome de Jesus, para que você possa ser essa pessoa de fé ao qual Jesus menciona aqui no livro de Marcos. Como ele disse aos seus discípulos, tenha fé. Tenham fé. Porque quando eles estavam no barco, e a tempestade veio e ficaram desesperados, Jesus disse para eles, homens de pequena fé. Vocês mesmos, talvez dizendo Jesus, vocês mesmos poderiam declarar, poderiam dizer, aquieta-te mar, aquieta-te tempestade, cala-te, mas não disseram. Então há coisas que nós precisamos declarar, que nós precisamos profetizar, que nós precisamos expressar através da nossa voz, porque isso terá um grande impacto no mundo espiritual e mudará muitas das situações que nós estamos vivendo. É tempo de declarar. Aonde a enfermidade, a doença, nós vamos declarar cura. Aonde a morte, nós vamos declarar vida. Não foi assim? Lázaro estava morto, enterrado, Jesus disse, tira a pedra, e ele liberou a palavra, como foi pregado ontem. Ele liberou a palavra, ou seja, Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? Lázaro veio. Há poder na palavra que sai da nossa boca. Nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos o próprio Deus em nós.
Então as suas declarações de fé têm poder, mas lembre-se, não deixe sair da sua boca palavras que não são as de Deus. Elas não vão fazer bem para você em nenhum sentido e podem fazer com que você viva exatamente o que você está declarando. Assim foi com aqueles 10 espias e os que acreditaram nele. Eles viveram exatamente o que vinham falando. Vamos morrer no deserto. Foi exatamente no deserto que eles morreram. Mas Josué e Caleb proferiram, tiveram um espírito diferente, como Paulo falou, um espírito de fé, porque Paulo está declarando como que Davi, né? A fé que está em nós nos leva, aleluia, a profetizar, a falar, né, daquilo que nós cremos, mesmo que isso pareça estranho, pareça diante das pessoas, pareça algo sem sentido, nós vamos declarar por causa da nossa fé. Louvado seja Deus. Oremos, meus irmãos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos no nome de Jesus, porque cremos na tua palavra e no poder que há nessa palavra, Pai querido. O Senhor disse aos seus discípulos: tenham fé e liberem a palavra sobre aquilo que está se opondo, que está se colocando contra. E se nós crermos, não duvidando em nossos corações, se fará o que nós estamos dizendo pela fé. Nós cremos nisso, Pai, e vamos mudar a nossa maneira de falar. Vamos mudar, Senhor, as coisas que estamos falando, Pai, e vamos profetizar e declarar em Teu nome, Senhor, a vitória sobre a nossa família, Senhor, no nosso trabalho, em todas as coisas que são pertinentes a nós, Senhor. Nós vamos declarar a palavra de vitória, porque cremos nela, Senhor. Tudo começa por crer na Tua palavra, Senhor. Uma vez que cremos nela, podemos declarar o poder que há nessas palavras, e assim se fará, Senhor, tudo aquilo que nós venhamos a dizer, porque, Senhor, aleluia, há poder nas palavras que saem da nossa boca, porque assim o Senhor determinou. Então que possamos profetizar, declarar vitória em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Espero que os irmãos tenham entendido. Aqui é uma mensagem simples, mas, como eu digo sempre, eficaz. Não é um assunto novo, né? Há muito que já se tem falado sobre o poder das palavras. Mas, quando me deparei com 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, onde Paulo está fazendo essa declaração, me chamou muito a atenção. Eu criei, por isso falei. Então, que você fale do que você crê. E você só pode crer na palavra do Senhor. É dela que você tem que falar, é nela que você pode esperar que vai se cumprir na sua vida. Quero aqui dar alguns recados. Lembrando aos irmãos que nós teremos aí o nosso culto às 18 horas. Amém? Nós temos ainda os trabalhos sendo realizados via live, né? Estamos aguardando aí até o momento em que voltemos a fazer os cultos presenciais. O pastor Marcelo, todo dia, 8 horas da manhã, está orando, né, com os irmãos, para que Deus venha a operar na vida daqueles que, alguns nomes que são citados, pessoas que estão em dificuldade, orar pela igreja e por todas as coisas, pela nossa nação. Amém? Então, que você possa estar junto lá orando. Temos as nossas lives do louvor, né? Às segundas, às quintas e aos sábados, sempre às 20 horas. Terça-feira nós temos nosso culto de ensino. Quarta-feira o pastor Luciano Miranda pregando para Jundiaí, mas também para nós. Amém? E na sexta-feira o nosso culto também às 20 horas. Eu acredito que ainda via live, mas estamos aguardando aí. Amém, meus irmãos? Então, nós temos trabalhos que você possa aí se envolver, que você possa estar preenchendo o teu coração com as coisas que são de Deus. Eu tenho dito por esses dias, meu irmão, não deixe, né, que essas coisas aí, porque a gente liga uma televisão, aqui em casa eu até falo para minha esposa, eu evito assistir algumas coisas porque tentam encher o nosso coração com essas coisas que estão vendo, que estão acontecendo, e aí a gente começa a se sentir meio melancólico, começa a se sentir triste, abatido, chateado. Não deixe isso entrar no seu coração. Preencha o teu coração com as coisas que são de Deus, porque a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. E isso é uma escolha tua, né? Decidir do que você vai encher o teu coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Como eu digo sempre, irmãos, não tenho uma condição de entrar em contato com todos vocês, mas quero declarar aqui, não só eu creio que todos os pastores também têm esse sentimento. Amamos muito vocês, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e logo, meus irmãos, nós estaremos juntos na igreja louvando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida.
Amém? Fica aqui um abraço desse pastor que ama muito vocês e logo mais não se esqueça, às 18 horas temos o nosso culto, né? Um pregador diferente, uma palavra diferente, mas sempre falando ao teu coração. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.